Oi gente, tudo bom? E aí galera? Esse vídeo é o que vocês esperaram, que vocês desejaram, Que vocês clamaram! E agora, meu Deus, vocês pediram em todos os comentários, todos os tweets, tudo! E agora nós trouxemos pra vocês essa maravilha, essa coisa tchutchuquinha, que vai ser o vídeo sobre quanto custa a viagem pra Coreia do Sul. Agora tu vai. Pra você que já tem renda, aquela fazendo propaganda, né? Pra você que já tem renda própria, esse vídeo vai te ajudar completamente na sua viagem. Pra você que ainda depende dos pais, mostre pro seu pai, mostre pra sua mãe e finalmente vai dar uma luz, vai mostrar pra eles que é possível, que você pode ir. Ou não, né? Ou eles vão dizer simplesmente que é agora que você não vai mesmo porque eu não tenho esse dinheiro, tá, querida? Mas não perca as esperanças. Você vai se tornar gente como a gente. Nós somos estudantes que estudamos, ficamos inteligentezinhos, né? Trabalhamos, fazemos nosso trabalho, nosso estágio e vai juntar dinheiro e vai conquistar esse sonho. É tudo questão de tempo. Tempo, organização e prioridades, minha gente. Que é isso que leva a gente pra fora do mundo, pra Coreia, entendeu? Você que vai começar a juntar o seu dinheirinho, o seu tchutchuquinho, preste atenção nas dicas desse vídeo que vai ser tudo baseado em valores, em money. Aqui o negócio vai ser peipu, entendeu? Não vai ter ninguém escondendo aqui quanto é que é, não. Foi isso, o negócio aqui é de verdade mesmo, vai ser dinheiro, bufunfa. E no final desse vídeo você vai saber quanto você vai precisar pra ir pra Coreia, você vai juntar e você vai. E vai nos chamar também. Ai, vamos junto, né? Vamos, gente. Vamos junto. Sempre é bom, Coreia. Esse vídeo aqui vai ser todo baseado na nossa última experiência, porque a gente já foi na primeira, né, de intercâmbio, que a gente não tinha noção do dinheiro. E nessa aqui, nessa segunda, foi todo baseado no nosso dinheiro. A gente pagou da passagem, a água que a gente bebeu lá, foi tudo pago pelo nosso dinheiro suado, maravilhoso, meu Deus. Tudo nossas experiências. E vai ser um vídeo baseado numa viagem de 30 dias, que pode ser menos ou mais. Você pode passar 20 dias, 30 dias, 40 dias, até 90, se você for de turista. Faz uma regra de 3 aí, gente. Calcula. Calcula aí. Então, enfim, o vídeo vai ser baseado numa viagem de 30 dias, tá bom? Os valores que a gente vai falar aqui no vídeo, eles são todos em dólar. Vou explicar rapidinho pra vocês por que a gente decidiu fazer esse vídeo em dólar e não em real. Porque vocês estão vendo aí essa variação do dólar, assim, muito louca na nossa vida, que antigamente Bipolar. era 2, aí Tripolar. hoje em dia a gente chega a tá 4, tá essa louca. Então o nosso vídeo ficaria muito desatualizado. Logo, a gente vai dar os valores em dólar. Quando você for fazer a sua viagem, você assiste esse vídeo e Calcula. faz a conversão na época. Yeah! Gente, é muito inteligente, né? Porque senão a gente nem sai do Brasil, não sai, né? Coreia é só de avião mesmo, gente. Não tem navio, não tem carro, não tem nada. Aviãozinho. A passagem de avião que nós pagamos custou 953 dólares. Esse valor, ele é saindo de Guarulhos, em São Paulo, e indo até Incheon, na Coreia do Sul. Então, se você não mora no estado de São Paulo, você vai ter que acrescentar um valorzinho a mais pra você ir até Guarulhos. Ou no Rio, se for o caso, alguns saem do Rio de Janeiro também. A gente saiu de Fortaleza, então a gente ia comprar a passagem Guarulhos, Incheon e de volta, né? Esse valor de ida e volta, mais Fortaleza, São Paulo e de volta. Você poderia comprar direto internacional, saindo de Fortaleza até Incheon. Poderia. Estaria incluído também o trecho até São Paulo. Só que normalmente fica muito mais caro se você comprar junto. Então, se quando compra separado, você consegue ter uma economia. A desvantagem é que a sua mala de Fortaleza até São Paulo vai continuar sendo só um trecho nacional, enquanto de São Paulo pra Incheon vai ser internacional. Que é tipo, a nacional é uma mala de 23 quilos e a internacional são duas malas de 32 quilos. Daí eu pagava muito excesso de bagagem, como eu sempre faço. Essa passagem a gente comprou numa promoção por uma agência de turismo, certo? Mas para comprar a sua passagem, você pode usar aqueles sites de compra de passagem para colar Booking. Okay. E você tem que ter em mente duas coisas, certo? São duas dicas que a gente vai dar aqui pra você agora. Primeiro, quando você vai viajar, tem que ter muito cuidado com isso, se você vai viajar na alta estação ou na baixa estação. Porque, claro, se for alta, a passagem vai estar, tipo, o dobro do que seria numa baixa estação. Tentem viajar nos meses que não são alta estação. Segunda dicona, compre com antecedência. Nós, normalmente, compramos, tipo, 6 meses de antecedência. Porque quanto mais perto da viagem você comprar, mais caro vai ser a vista. Essa passagem vocês podem achar mais ou menos de 800 dólares até 2 mil dólares. E é de classe econômica, viu, gente? Executiva e primeira classe eu só passei assim, ó. Olhando, porque eu nunca sentei lá. Não nos pertence.
Nessa procura de passagem pode variar de $800 a $2.000, tipo, eu desenvolvi uma doença maravilhosa que você pode adquirir, tá? Eu simplesmente todo santo dia estou lá na Decolar fazendo pesquisa de viagem pra Coreia, saindo de São Paulo. Eu ontem mesmo encontrei uma de $700, eu falei assim, Mas eu vou comprar. Vou comprar, me segura que eu vou comprar. Adquira já essa doença. é de graça. Mas sério, você quando for comprar, você fica fazendo pesquisas diárias, assim, que aparecem um precinho assim, ó. Seguro viagem. Você não pode deixar de viajar pra Coreia ou pra qualquer outro canto do mundo sem um seguro viagem. Quando nós estamos no Brasil, normalmente a gente tem um plano de saúde para quando a gente estiver doente, a gente poder ir no hospital e ter toda a assistência. Mas quando a gente está fora do Brasil, esse plano não cobre. Nesse outro país, normalmente, a gente não vai saber como é o sistema de saúde de lá, se é muito caro, onde tem as coisas. Então a gente vai com um seguro saúde já contratado aqui do Brasil. Um seguro viagem, não é seguro saúde, é seguro ou não? É seguro viagem. Então quando você for para esse outro país, você já vai com o seguro viagem contratado daqui. Que é o seguinte, o bom do seguro viagem é o quê? Você vai, pode acontecer você ficar doentinha, né? Ficou doentinha. Aí o que acontece? Você vai pagar pela consulta do médico e vai pagar pelos remédios. E o seguro viagem é bom por quê? Porque ele vai lhe reembolsar esse dinheiro. Você vai gastar os dólares lá, os cash lá, e ele vai lhe reembolsar. E eu digo isso por quê? Porque infelizmente sou uma pessoa que tem atualmente uma imunidade muito baixa. E quando eu tava na Coreia, eu morei por um ano, eu vivi as 4 estações. Sou de Fortaleza, uma cidade muito quente, e nunca vivi as outras estações. Então em cada das estações eu ficava doente. E eu vivia no hospital. Então eu sei que é muito importante você ter seguro viagem, porque pode ser uma doença, ou pode ser um acidente, você pode levar uma quedinha, quebrar a perninha. Ui! Então por isso que é muito importante você ter o seguro viagem. As dicas aqui quando do coração, aqui, ó, mamãe e viu? papai, suas filhas estão em boas mãos. Então, e quanto é esse seguro viagem para passar 30 dias na Coreia? Quanto é? Eu paguei pra passar 30 dias na Coreia, R$550. Você pode pensar, meu Deus, é muito, mas gente, não é. Se você for pagar tudo em cash, você se quebrar todo dia numa viagem e for pagar toda a operação médica e blá blá blá, vai ser muito mais caro, certo? E eles cobrem isso. A forma em que é calculado o seguro viagem é o seguinte, eles vão perguntar o seu destino, que no caso é a Coreia do Sul, o tipo de viagem, se é lazer, se é intercâmbio, se é negócios e quanto tempo você vai passar nessa viagem. É a partir daí que sai o valor do seu seguro viagem, certo? Pode variar. Outra coisa muito importante que você vai levar em consideração no seu orçamento é a hospedagem. Porque, claro, você não vai pra Coreia pra ficar jogado no meio da rua, não é mesmo? Você vai ter que dormir em algum canto. Então o valor que a gente vai falar aqui, ele foi baseado na nossa experiência no lugar onde nós ficamos hospedadas, que é um dos mais baratos de Seul, se não o mais barato. O valor da diária mais barata que nós encontramos foi de $12. E é uma das mais baratas mesmo, você não vai encontrar isso em outro, é a partir de 15, a partir de $20 diários. Então você pega esses $12, multiplica pelos 30 dias e vai dar, faz os cálculos, $360. Para um dormitório de 8 pessoas. Que era muito bom, certo? Você vai imaginar, nossa, um dormitório com 8 meninas, que bagunça, que zoeira, mas era muito bom. Mas lembrando, esse valor é um dos mais baratos. Se você for ficar num hotel, né, 5, 4, 3 mil estrelas, ou em outro hostel, num quarto que é privado ou duplo, o valor vai ser diferente. Esse aqui foi o nosso, que a gente sempre faz a viagem o mais barato possível. O dormitório, lembrando que ele é separado, meninas e meninos. Não há e você escolhe por vários fatores, né? Localização, segurança, o comentário dos hóspedes. E você escolhe qual é o melhor lugar para você ficar. Outro fator importantíssimo é a sua alimentação, porque o ser humano vive de comer, não é mesmo? A primeira refeição do dia é o café da manhã. Só que nós não vamos contar aqui porque normalmente a hospedagem, seja hotel ou hostel, vai dar pelo menos um pão pra você comer. Pelo menos isso, né? Um pão, uma geleiazinha assim, ó. Aí você vai lá e come e a gente já não conta, a gente já não gasta com isso, certo? Então no nosso valor a gente vai somente considerar que nós vamos pagar o almoço e a janta. Então nós vamos atribuir o valor de $14 por dia. O que em 30 dias, que foi o básico desse vídeo, em 30 dias vai dar $360 em comidinhas. Mas você está lá na Coreia, um país diferente, com comidas diferentes e obviamente você vai querer experimentar os quitutes. Então nós vamos atribuir esse valor que era de 14, nós vamos subir para $20 por dia.
Vocês sabem, nos doramas, tem aquelas casinhas assim no meio da rua. Tem muita comida exótica, muita coisa gostosa que você vai querer. Então, a gente sabe que vai comprar. Então, esses $20 em 30 dias vão dar $600. É isso que nós aconselhamos você levar pra você comer. Pode ser mais, né? Que você come mais. Você come feita Amanda, né? Um desesperado, come tudo que vê. Leva mais também. Não leva menos se você for uma magrinha como essa criatura que mal come. Por último, mas não menos importante, você vai considerar no seu orçamento o transporte na Coreia do Sul. Porque você não vai ficar o dia inteiro no mesmo lugar, no mesmo. Você vai andar, você vai querer curtir aquele lugar maravilhoso. Curtir. Considerando que você pegaria um transporte pra ir e o outro pra voltar pro seu hotel, pra sua hospedagem, basicão, seriam $2 por dia, que vezes 30 dariam $60. Mas isso é o básico do básico, certo? Porque a gente imagina que você vai sair da sua casinha e vai, por exemplo, a Myeongdong, né? Ou Nondaemun, ou algum canto assim. Você vai e fica o dia inteiro lá fazendo passeios a pé, roteiros a pé pra economizar o negócio. Aí você passa o dia lá e volta pra casa. Você poderia também, em vez de fazer ida e volta de transporte público, naquele dia você fazer tudo a pé, ou então simplesmente você pegar um táxi. Que sai mais caro. Sairia mais caro. Esse transporte público que a gente tá falando é o metrô ou o ônibus. Mas vamos considerar que você também poderia fazer vários roteiros a pé, sem precisar do transporte público, ou poderia pegar um táxi, que sairia mais caro, ou inclusive você poderia ir visitar outras cidades da Coreia do Sul que não Seul. Show. E daí você experimentaria um trem-bala, porque é uma experiência muito válida, né? Você ir para um país desenvolvido e finalmente pegar um trem-bala. Busan, vamos pra Busan, gente. Busan é tendência, é maravilhoso. É maravilhoso, então valeria a pena você fazer um trecho desse de trem-bala. E aí a gente vai ter que aumentar esse valor. Então esse valor que era $60, vamos subir aqui, dar um upgrade assim, pra variação, pra $300. Parece muito, mas não é, gente, é tendência, porque só o KTX ali vai ser um pouco mais caro, mas vai valer muito a pena, porque Coreia não é só Seul, Coreia tem as coisas maravilhosas, Gyeongju, tem Busan, tem Ulsan, tem Jeju. O valor total dessa viagem sairia $2.215. Barato, mas isso aí seria muito básico, né, gente? Muito então a básico. gente vai acrescentar um extra de $1.500. Muito não. Por quê? Porque você está na Coreia, obviamente Não. você vai querer fazer compras. Você vai querer comprar tudo, tipo K-pop, cosmético, roupa, ficar estiloso e tal. Daí, esse valorzinho básico que a Marcela deu vai subir para $3.715. Plus o seguro-saúde, que no meu caso foi 550, mas dependendo da sua situação, do seguro que você vai escolher, pode ser mais ou menos. Então é isso! Vocês gostaram desse vídeo? De acordo com o valor que a gente deu, vocês acham que é possível fazer um mês de viagem na Coreia do Sul? Eu acho que é possível. Porque, gente, é tudo questão de prioridade, se organizar. Se você não tem sua renda, acalma-te, alma. Você vai um dia ter sua rendinha e vai conseguir juntar seu dinheiro e vai pra Coreia muito feliz com seus amiguinhos. Se você já tem sua renda, você já é uma pessoa que tá trabalhando, basta simplesmente ter prioridade, se organizar, ver suas contas aí e vamos embora, todo mundo pra Coreia. Se vocês gostaram desse vídeo, mostre pros seus amigos que também tem esse sonho de fazer uma viagem pra Coreia do Sul. É possível, mostre pros seus pais. Pai, por favor, olha só, olha quanto é que é. Nós estamos explicando direitinho. Curta o nosso vídeo, deixe esse joinha, já que você gostou, você vai pra Coreia, vai combinar com todos os seus amigos, curta aqui, se inscreva, chama geral pra se inscrever aqui, muito conteúdo pra Coreia do Sul. Clique no sininho pra receber nossas notificações. Siga-nos no Twitter, no Instagram, no Snapchat, que a gente é muito divertida. Veja nosso blog com várias dicas sobre a Coreia, www.maisviagemporfavor.com. Assista o nosso vídeo anterior. Que vai estar No aqui, meio. no meio. E até a próxima semana. Tchau!